novamente. Bem-vindo à parte 2 do nosso estudo sobre os números reais. E hoje a gente vai trabalhar a multiplicação, a divisão de números racionais em sua forma fracionária e decimal. E a gente vai dar início ao estudo das porcentagens também. Então, antes disso, vamos acompanhar a habilidade da BNCC comigo na tela. Então, resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais, reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho mais as habilidades com as operações envolvendo os números racionais. Em seguida, a gente vai dar início ao estudo da porcentagem, para futuramente dar início à parte de fração geratriz e como transformar dízima periódica para fração geratriz e vice-versa. Acompanha comigo na tela, então. Multiplicação de números racionais. Então, vamos estudar nesse primeiro momento na forma fracionária. Como é que a gente multiplica a fração, certo? Como é que a gente multiplica duas frações? Então, para multiplicarmos dois números racionais na forma fracionária, multiplicamos os numeradores entre si e, em seguida, os denominadores. Caso seja necessário, simplificamos o resultado até obter a fração irredutível. Mas como assim? A gente vai relembrar, na verdade, que essas operações elas já foram trabalhadas em séries anteriores. Então, a gente vai fazer aqui um apanhado geral, claro, com alguns pontos assim mais profundos em relação ao estudo dos números racionais, que no caso fração está dentro. Então, voltando comigo, vamos ver através de um exemplo. Vamos multiplicar menos 4 nonos vezes menos 15 sétimos. Como é que a gente efetua essa multiplicação? Vamos primeiramente observar o que diz o comando, né? A gente multiplica os numeradores entre si, em seguida os denominadores. Então, olha o que acontece. Acompanha comigo. Eu multipliquei menos 4 vezes menos 15. Lembrando a velha regra de sinal, menos com menos mais, 4 vezes 15, 60. Menos com menos mais, na verdade já fiz, a gente só faz uma vez, estou me enganando. 9 vezes 7, 63. Então deu 60 e 63 avos, certo? A gente lê dessa maneira. Mas como ele diz, em seguida, caso seja necessário simplificar o resultado até obter a fração irredutível. Então vamos lá. Se eu simplificar 60, 63 avos por um número, eu vou obter uma fração, certo, equivalente a essa. E assim eu vou fazendo esse processo até obter uma fração que a gente chama de irredutível. Ou seja, não será mais possível a simplificação, a divisão por nenhum número natural, a não ser por um, certo? É quando a gente chega ao MDC, do numerador e denominador igual a 1, certo? Você já estudou MDC numa série anterior. Então, voltando comigo, 60 a 63 avos, se eu dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, 60 dividido por 3 vai dar 20, 63 dividido por 3 vai dar 21. Então, eu cheguei à forma irredutível. Agora, é importante a gente colocar o seguinte. Esse processo de simplificação das frações, ele não é um processo obrigatório. Se, no caso, você estiver resolvendo uma questão e o comando pedir para você simplificar, você simplifica, certo? E às vezes também a gente está resolvendo aquelas expressões aritméticas, certo? Ou então fazendo qualquer operação entre frações, e quando a gente simplifica a fração, o cálculo fica mais simples. Mas isso não quer dizer que o processo de simplificação de fração ele é obrigatório, não.
certo? Você pode resolver uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão entre frações, e aí vai dar uma fração lá e você pode deixar aquele valor lá, porque se der para simplificar, como a gente diz, a gente vai chegar a uma outra fração que é equivalente a essa. Agora, se a questão pedir, olha, simplifique, ou então obtenha a forma irredutível, simplifique da forma mais simples possível, enfim, esses comandos assim, aí você pode simplificar. Mas lembrando que um processo de simplificação de fração, de um modo geral, ele não é obrigatório, certo? A não ser que a questão peça, ou então você simplifique para tornar mais fácil algum tipo de cálculo aritmético. Muito bem, voltando comigo para a tela. Então a gente finalizou aqui. Então vamos ver na forma decimal agora. Como é que a gente verifica na forma decimal? Para multiplicar um número decimal por outro número decimal, nós devemos o quê? Multiplicar os números como se fossem números naturais, colocar vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Opa, como assim? Vamos dar uma organizada nisso daí. Vamos subir, certo? O comando e vamos ver um exemplo. Multiplicar os números como se fossem números naturais. Então vamos ver através de um exemplo. Então olha só, vou multiplicar 4,2 vezes 2,1, certo? Eu gosto de ler dessa maneira, mas se você tiver uma outra maneira para ler, não tem problema. Então, no 4,2 nós temos um algarismo na parte decimal, certo? Ou seja, depois da vírgula, nós temos o 2, é um algarismo só. No 2,1 nós também temos apenas um algarismo na parte decimal, certo? Então, que é o 1. Quando eu efetuo essa multiplicação, olha o que acontece. Vou multiplicar primeiramente como se fossem números naturais. Então eu faço 2 vezes 1, certo? Dá 2. 4 vezes 1 dá 4. Então olha só, não estou falando nada de vírgula ainda. Agora eu vou fazer o processo com 2 agora. Com esse 2 de baixo, parte inteira. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Agora vamos fazer a adição. 2 com 0, que não aparece nada ali, dá 2. 4 mais 4 dá 8. E o 8 faz o 0 de cima, dá 8. Então, nós temos 882, mas calma. Como é que a gente vai trabalhar a vírgula? A gente observa a vírgula nos fatores. Ó. No 4,2 eu tenho só um algarismo na parte decimal. 2,1 eu tenho um algarismo também na parte decimal. Então, no 882, a vírgula está sempre depois do 2, está sempre na última casa. Então, ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então, repara, ela está no 2, depois do 2, lá no 882. Aí ela sai e fica no meio, entre 8 e 2. E depois ela sai e fica no meio, entre o 8 e o 8. Fica 8,82. Por que ela andou 2 casas para a esquerda? Porque o total de casas decimais dos fatores é 2. Uma no 4,2 e outra no 2,1. Então, vamos concluir, certo? Que sempre a gente coloca a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores, certo? Então isso daí é um exemplo para a gente relembrar o que já foi estudado numa série anterior, mas que é importante para o nosso estudo dos números racionais. Vamos agora à divisão de números racionais. Vamos primeiramente entender como é na forma fracionária também. Para dividirmos 2 números racionais na forma fracionária, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Mas assim, quem é a primeira fração e quem é a segunda? É como a gente lê, da esquerda para a direita. A primeira fração vai aparecer à esquerda, a segunda um pouco mais à direita.
Vamos ver isso através de um exemplo. Olha lá. Vamos multiplicar, vamos dividir, né? Que na verdade a divisão ela vai se transformar numa multiplicação, certo? Então, 12 sétimos dividido por menos 1/4. Então, como é que a gente divide duas frações? Existe uma forma geométrica que possa ser explicada também para esse processo, mas a gente vai ficar com a regra prática aritmética nesse momento. Então vamos lá, a primeira fração é 12 sétimos, que é a primeira que aparece da esquerda para a direita. Então eu vou fazer 12 sétimos, certo? Repara bem, vezes, aí a segunda fração eu vou inverter. O que é o inverso de uma fração? É quando o denominador vai para cima e o numerador vem para baixo. Olha como é que fica. Fica menos 4 sobre 1, certo? Então, eu conservei 12 sétimos e multipliquei por menos 4 sobre 1. E vou multiplicar, na verdade, né? E a multiplicação a gente viu anteriormente. Como é que a gente faz? A gente multiplica 12 por menos 4 e 7 por 1, certo? Não esquecendo de fazer a regra prática do sinal. Então, vamos lá. 12 vezes 4 vai dar 48. Mais do 12 sétimos com menos do 4 sobre 1 vai dar menos. E 7 vezes 1 vai dar 7. Olha o que acontece. Menos 48 sétimos. Então, nesse caso, mesmo que desse para simplificar, que no caso não dá, né? Já está na forma irredutível. A gente poderia deixar dessa forma. Lembrando que se a questão pedir para a gente simplificar, aí a gente simplifica. Certo? Então, voltando lá. Olha o que aconteceu. Menos 48 sétimos. Então, dividir 12 sétimos por menos 1/4 resulta em menos 48 sétimos. E isso na forma fracionária. E como é que seria na forma decimal? Vamos verificar. Para obtermos o quociente entre dois números racionais na forma decimal, podemos multiplicar os dois termos por uma potência de 10 conveniente, a fim de obtermos um número natural no divisor e no dividendo. Isso aí é só uma das regras práticas. Existem outras, certo? Existem outros algoritmos, outras maneiras de você resolver. A gente vai ficar com essa que eu acredito ser mais simples. Mas como assim? Vamos entender isso. Vamos observar o exemplo. Se eu quiser dividir 12,66 por 0,3, certo? 12,66 por 0,3. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer de modo que, tanto no dividendo, que é 12,66, quanto no 0,3, que é o divisor, fiquem números naturais. Mas eu posso fazer como isso? Eu vou multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000. Ou então eu vou multiplicando por 10 várias vezes, certo? Também é uma potência de 10, né? Até que o dividendo e o divisor virem números naturais. Então vamos lá. Vou multiplicar primeiramente por 10. Olha o que aconteceu. Ficou 126,6 dividido por 3. Porque andou com a vírgula uma casa para a direita. Porque 10 só tem um zero. Isso aí é uma dica antiga que a gente usava e que ainda pode valer hoje em dia, claro. Só que, olha, o divisor já é um número natural, 3. Mas o dividendo, 126,6, ainda não é um número natural. O que eu faço? Multiplico por 10 novamente. Aí olha o que acontece agora. A vírgula no 126,6 se deslocou uma casa para a direita, ficou 1.266. E o 3 multiplicado por 10 dá 30. Mas a gente também pode entender assim, anda com a vírgula uma casa para a direita. Mas aí, como não tem casa, você coloca um zero e desloca a vírgula uma casa para a direita. Então ficou 1.266 dividido por 30. Agora sim. E aí, como já foi visto em séries anteriores, como a gente divide, certo? Números, mesmo que a conta não dê exata,
Aí você vai dividir aí no seu caderno e vai chegar ao seguinte resultado: 42,2, certo? Então, dividir 12,66 por 0,3 é o mesmo que dividir 1.266 por 30. Vai dar o mesmo resultado. Então, efetuando os cálculos, nós temos que 1.266 dividido por 30, 42,2. Então, é um processo que você estudou numa série anterior e você tem como relembrar isso daí, observando um livro ou então até mesmo na internet. Assim como você está vendo esse vídeo, você buscar algum outro vídeo que possa estar falando dessas operações numa série anterior. Pode ser no 7º ano, no 6º ano, certo? Então agora a gente vai relembrar, mas dando assim alguns pontos assim de aprofundamento à parte de porcentagem. Então acompanha comigo. Vamos então iniciar o estudo da porcentagem. A expressão porcento faz parte do nosso dia a dia. Então podemos encontrá-la facilmente em notícias ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão, nas compras em lojas e supermercados, nas aplicações e nos empréstimos em banco, enfim, em tudo que se relaciona à economia e às finanças, encontramos a expressão porcento. Então, quando você vai, como a gente está vendo, ao ler jornais, revistas ou a televisão, você ouve a expressão 20%, 80%, quase 100%, teve um aumento de 200%, certo? Principalmente agora nesse período que a gente está numa pandemia. Então, aqui no Brasil, a gente olha a notícia em relação a aumento de casos, estabilidade e queda nos estados brasileiros, certo? Então tem alguns estados que por muito tempo eles ficaram sempre com aumento de casos. Outros, por um tempo, se mantiveram estáveis, ou seja, não teve nem aumento nem queda, e outros se mantiveram por um tempo em queda. E às vezes isso acaba virando. Às vezes um estado que está muito em queda, de repente volta a subir, outro que está subindo começa de repente a ficar estável. Mas se você observar, você pode acompanhar isso nos jornais, geralmente é em termos percentuais. Olha, teve um aumento de 55%, 67%, teve uma queda de 30%. Então o que significa essa expressão porcento? Acompanha comigo na tela novamente. Esse porcento indica por 100, certo? Ou seja, aconteceu aquilo ali de cada 100 que a gente pode observar. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, como você já pôde observar em muitos dos gráficos e tabelas estudados anteriormente. Então, a gente já trabalhou uma parte de estatística, certo? Então, a gente falou em termos percentuais e aumento. Então, você pode também dar uma revisada lá nesses vídeos que a gente trabalhou, certo? Então, basta você pegar os vídeos aí anteriormente trabalhado aqui com vocês e fazer uma revisão para você ver onde é que aparecem esses termos percentuais, porcentagem, porcento. Então, a expressão porcento, ela vem do latim percento. Não sei se é assim a pronúncia correta, mas vamos dizer que seja assim, porcento. E quer dizer o quê? Acompanha comigo na tela. Quer dizer por um cento. E ela pode ser representada pelo símbolo ali, esse traço com duas bolinhas, uma em cada lado, certo? Então, sempre que você fala porcento, certo? Vem dessa expressão do latim, percento, quer dizer que você está falando de um universo de 100. 30% é 30 de um universo de 100. 50% é 50 de um universo de 100. Mas nem sempre você tem 100. Às vezes você tem menos de 100, certo? Quantidade de objetos, e você diz, olha, 70% desses objetos são da cor laranja. Mas você tem menos de 100.
Aí como analisar isso daí? Vamos acompanhar aqui alguns exemplos. Vamos então pegar esse exemplo de ilustração. Quando dizemos que a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil, isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 quilômetros quadrados para cada 100 quilômetros quadrados da área ocupada pelo Brasil, certo? Então, podemos estabelecer a seguinte relação. Então, 45% é 45 de cada 100, né? Essa aí é a representação percentual. Nós podemos representar da seguinte forma: 45 sobre 100 ou 45 para 100, que é a razão centesimal, certo? Com 100 embaixo. Mas a gente também pode representar na forma decimal. A representação decimal, 45 centésimos. Então, é como se fosse o mesmo número, só que visto de 3 maneiras diferentes, certo? Esse 0,45, que é 45 centésimos, ele também pode ser lido na forma fracionária, 45 centésimos, mas ele também pode ser representada na forma percentual, 45%, 45 de cada 100. Então você já sabe, quando tiver o 100 embaixo no denominador, você pode imediatamente representar na forma percentual, certo? Vamos acompanhar o segundo exemplo, um exemplo de ilustração 2. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas, certo? Novamente, vamos fazer uma pequena análise em relação a esse 85%. Nesse caso, podemos estabelecer a seguinte relação. Olha lá. Então, 85% é a representação percentual, certo? Então, observando bem. Agora, vamos verificar na forma fracionária. Olha lá. Então, 85% é 85 por 100. 85 de cada 100. 85 sobre 100. 85 centésimos, como você queira falar. Certo? Isso aí é a razão centesimal. Certo? Agora, vamos observar em termos de números decimais. Olha lá, 0,85 ou 85 centésimos, ou outra forma que você de repente aprendeu na escola que pode falar. Então, quando a gente trabalha com porcentagem, certo? A gente sempre está reparando um grupo de 100. Mas eu vou pegar um exemplo aqui bem simples para vocês, certo? Antes da gente finalizar aqui, vamos só finalizar aqui. Nesses dois exemplos anteriores, 45% e 85% são chamados de taxas percentuais, certo? Então, olha, observa aqui. Eu tenho aqui alguns palitos, certo? E eu vou colocar aqui um grupo de 10 palitos. Não sei se dá para você visualizar, mas aqui nós temos 10 palitos. Certo? Eu não tenho 100. Eu não tenho 100 palitos. Mas eu posso dizer o seguinte, olha, 30% desses palitos são palitos muito finos. Mas espera aí. Se você não tem 100, como é que você vai dizer 30 de cada grupo de 100? Aí você tem que lembrar aquele processo que a gente fez no início desse vídeo. Se você não captou, você pode voltar lá, que é a simplificação. 30%, se você simplificar, por exemplo, por 10, você divide 30 por 10, 100 por 10. Você vai ter o quê? A seguinte fração equivalente, 3 décimos, 3 sobre 10. Quer dizer que 30% de um inverso de 10 é 3 de cada 10. Ou seja, 3 palitos. Se eu quisesse aumentar esse universo, olha, é importante você observar.
Se eu quisesse botar 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quisesse falar de 20, a ideia seria a mesma, certo? Observa lá, 30%, né? Então, se você simplificasse isso, por exemplo, por 5, embaixo você ia ter o denominador 20, né? 100 dividido por 5 dá 20, 30 dividido por 5 no numerador dá 6. Quer dizer que é 6 de cada 20. Então, seriam esses 6 aqui. Certo? Então, 30% de um universo de 20, que é menos de 100, seriam esses 6. Certo? E assim eu posso relacionar, independente da quantidade, mesmo que tenha menos de 100. Agora, claro, em alguns casos, você vai precisar de alguns cálculos mais bem sofisticados, assim, em termos de aritmética. Certo? Você vai precisar, você vai aprender, vai se aprofundar um pouco mais em aulas posteriores nesses cálculos, mas a ideia é essa. Só para finalizar, se eu tivesse, por exemplo, 5 palitos, deixa eu colocar aqui de volta, 5 palitos aqui, vocês estão vendo, 5 palitos. Se eu falasse assim para vocês, olha, temos 5 palitos, tem 20% desses palitos, ele tem uma forma arredondada. Aí você, poxa, 20%? Mas só tem 5. Como é que eu vou analisar 20 de cada 100? Então, você vai ter que criar uma forma aí, certo? Que apareça, por exemplo, 5 no denominador. Lembra a fração 20%. Então, se você dividir por algum número 100, tem que dar 5 no denominador. Então, 20%, 100 dividido por 20 vai dar 5 no denominador. Isso. Então, se eu dividir em cima no numerador 20 por 20, vai dar 1. Então, 1 de cada 5. Quer dizer que 20% é a mesma coisa que 1 de cada 5. Certo? Então, é 1/5. Então, 20% é equivalente à fração 1/5. 1 de cada 5. Então, esse palito tem a forma arredondada, e os demais não tem. Certo? Então, eu fiz essa pequena explanação para vocês verificarem que nem sempre a gente vai ter um universo de 100. Às vezes a gente vai ter um universo também muito maior do que 100, certo? Que é quando a gente analisa a população. População, geralmente, assim, de cidades é sempre maior que 100. Nem sempre, né? Mas na grande maioria é sempre maior do que 100. Mas aí a gente vai ver alguns cálculos posteriores, mais à frente, certo? De como calcular a porcentagem de um valor, certo? O valor inteiro ou de uma fração, mas que você já viu isso numa série anterior, certo? Então, antes de você visualizar a próxima aula, faça uma recapitulação nessa aula anterior que você estudou no 7º ano, certo? Possivelmente. E aí, em seguida, você pode dar continuidade ao vídeo que a gente vai trabalhar, porque a gente está trabalhando esses números racionais, certo? A gente está pegando um pouquinho do que já foi trabalhado numa série anterior e dando um pouco mais de aprofundamento, certo? Para a gente poder futuramente chegar nos números irracionais, para depois falar de forma geral que tudo isso são números reais. Então, as nossas referências, olha na tela comigo, como sempre a gente tem trabalhado, as nossas referências. Então, não posso deixar de citar da onde a gente tem tirado todo esse material, toda essa abordagem, certo? A gente edita algumas, transforma algumas outras, muda umas palavras aqui, mas essa tem sido as nossas fontes durante todo esse tempo. Então, mais uma vez, a gente agradece e eu quero te ver no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Bons estudos e até a próxima.